Olá amigos, Estevão Romero aqui, mais uma vez. Eu tô aqui no Wacken nesse momento, a gente tá aqui no Wacken, eu tô fazendo turnê com a Cripta agora em julho, turnê de verão, vários festivais, um monte de coisa. Eu achei que eu fosse conseguir produzir mais conteúdo aqui durante a viagem, mas tem muita coisa rolando, tá difícil. Não gravei quase nada, assim, gravei lógico um monte de material para elas, mas pro canal eu não consegui fazer muita coisa ainda, mas vai ter um vídeo sobre essa tour só para explicar um pouco como funciona o trampo de logística e tudo mais. Mas hoje eu queria deixar vocês com um vídeo que foi gravado em janeiro desse ano, sobre a gravação do disco do Crisium, né, que saiu essa semana. Então, esse vídeo foi gravado em janeiro, onde o Hugo mostra tudo sobre a gravação do disco, parte técnica de guitarra, de baixo, de vocal. Lá no canal do Family Mob tem alguns que a gente já fez, mas eu vou passar a mostrar esses vídeos aqui no meu canal também, porque eu acho que complementa os assuntos que a gente fala aqui de gravação e papo de estúdio, que rola aqui no meu canal. Então, fiquem aí com o vídeo que foi gravado em janeiro desse ano, mostrando todo o processo de gravação do disco do Crisium, todo o processo técnico, né, da gravação do disco do Crisium. E é isso, e eu volto depois com algum vídeo sobre a turnê da Cripta, certo? Obrigado e até mais. Meus amigos, minhas amigas, estamos gravando Crisium aqui no estúdio. Nossa. Hoje é o último dia de gravação do Crisium aqui no Family Mob. 22 dias de gravação aqui no estúdio. O Hugo e o Moisés estão terminando algumas guitarras, já concluiu o vocal do Max, do Alex. Max foi o primeiro a gravar, que eu queria falar da bateria. Max foi o primeiro a gravar, eu não estava aqui, então a gente não conseguiu fazer muita coisa, mas setup de bateria vocês já estão cansados de ver por aqui. Então setup de guitarra, hoje está um pouquinho diferente, tem setup de baixo sendo gravado, e vou chamar meu amigo Hugo para mostrar para vocês então o setup do dia, que é Crisium. Setup do dia não, setup do mês dessa vez, porque já está aqui montado faz um tempo esse setup aqui, e hoje é o último dia de gravação, certo? Então vamos lá com Hugo Silva, o produtor magia do Family Mob. E olha lá, chegou. Ele mesmo. Então aqui nesse canto aqui em cima do Hugo vai ter um link de um vídeo que eu gravei com o Moisés, dele falando das guitarras, falando dos captadores, falando de corda, falando de palheta, falando de tudo, falando de cabo. Então, hoje a gente vai falar com o Hugo mais um setup do dia para você que gosta de microfone, de cabo, de extensão, de tomada. E de barulho. Bom dia. Tudo bem? A gente tem aqui um setup grandão dessa vez. Todas as coisas estão montadas ao mesmo tempo para que a gente pudesse fazer o máximo de trabalho possível. Acabou que a gente não precisou usar tanto, mas enfim. Então vai ser legal porque a gente vai ter basicamente tudo o que está acontecendo para mostrar aqui. Então acho que a gente pode começar por baixo. Lá aqui na sala você vê que tem todas as caixas já estão montadas, né? E aqui muito simples. Acho que nada que a gente já não tinha feito antes, né? Baixamos aqui, mais ou menos um pé de distância. Que caixa é essa? Essa daqui é o de 18, né? Isso, esse aqui é uma peg de 18 polegadas e lá tem lá na técnica tem um porta-flex, uma peg porta-flex F350 eu acho, vindo pra cá, direto. Aqui um Bayer M88, um RE20. Tô usando os dois. Aqui dá pra ver que eles estão, assim que eu penso que as cápsulas estão lado a lado, né? Eu posso estar errado sobre isso, mas o som não mente. Então, né, tá vindo do amplificador lá. Saí do amplificador, entrou nessa caixa aqui, peguei lá os microfones e lá dentro tem mais um outro ampli que está indo direto pro computador que eu vou mostrar para vocês depois. Dois setups de guitarras, né? Lá dentro tem um Mesa Boogie, o Triple Rectifier e um PV6505. O Mesa Boogie vem para a caixa Orange, 4 de 12. São os Celestions Vintage 30, né? Acho também que eu já mostrei isso aqui pra vocês, esse pedacinho de plástico aqui que tá fazendo o microfone ficar em
numa angulação que eu penso que é aproximadamente 45 minutos, chama Fredman Technique, né? Então eu pego 2 microfones e isso aqui é o máximo, em tese, que eles vão ficar em fase e vão soar bem juntos, né? E aí, o Pivot 6505 tá vindo para essa caixa Marshall aqui, que são Celestions G12... G12T. G12T. Tentei fazer a mesma coisa no olho ali, então 57. Tem um 57 do Family Mob na minha casa. É isso, ok. Tá resolvido o mistério. Desculpe. Tá tudo bem. Então, mas sou como 57, como falam, né? Fala como um pato, parece um pato. Bota ovo. Bota ovo, deve ser um pato. E voz aqui dentro. Então hoje a gente vai falar sobre setup de voz também. Temos aqui um SM7. O pop filter que eu tinha colocado mais ou menos aqui, mas eu acho que o Alex foi empurrando com o decorrer do tempo. Ele foi querendo ficar mais perto, né? Então, enfim. Mas, enfim, isso não ia ser tão importante assim, tá tudo bem. E essa cabininha aqui? Improvisado. Boa. Essa voz em peculiar a gente está comprimindo bastante. Muito, muito, muito mesmo, né? Então, o que acontece quando você comprime as coisas, né? É que o que é baixinho fica também alto, né? O compressor, ele abaixa o que excede um limite, né? E empurra para baixo, né? Só que aí você tem que empurrar tudo de volta para cima, né? E aí o que você faz é qualquer ruído que tiver aqui, se tivesse esse ar-condicionado ligado, por exemplo, ali, e eu comprimi ele pra caramba, o som do ar-condicionado ia ficar relativamente alto. Então aqui, por exemplo, tem bastante som de fone, né? Porque tá tão comprimido, mas tão comprimido que qualquer coisa que ele faz muito barulho, né? Ele canta baixo? Relativamente baixo, eu achei, Mesmo porque eu não conheço muito, assim, né? Mas eu acho difícil de sair um timbre parecido com esse gritando muito, né? O timbre dele e do Kai, por exemplo, são muito distintos. Você ouve muito a garganta do Kai, porque ele realmente berra bem alto. Então aqui realmente foi... E o SM7 é um microfone mais duro também, né? Ele não é tão sensível quanto um microfone condensador, né? Mais duro, que eu quero dizer é que ele só percebe realmente um som quando ele está relativamente alto, né? Você pode dizer. Como se literalmente a cápsula fosse mais dura e fosse mais difícil mexer a cápsula, né? Então... Por isso também o compressor. Por isso também o compressor. Embora não ia mudar muito se fosse um condenser, ele ia ser comprimido meio que do mesmo jeito. Mas acabou que ele reage mais ao que se esperava do som de voz para fazer isso. E tem que falar também, né, que isso foi feito bastante em conjunto com o Mark Lewis, né, que vai mixar o disco, né? Então, lá no começo, quando a gente começou a gravar o disco, ele manifestou interesse de estar a par do que estava acontecendo, para ter controle. O que é compreensível, né? Ele não sabe como vai ser gravado. Os caras gravam um disco fora do Brasil há 20 anos, né? Então, vai saber qual a expectativa do cara, né? Do que ele vai receber, né? Então, ele procurou ter certeza de que a gente ia estar fazendo um bom trabalho. Então, foi legal pra caramba. A gente teve videoconferência, falamos sobre microfones na hora da bateria. E eu me consultei com ele em todos os processos, assim, do que ele acharia que seria legal ter, né? Então, eu usei também esse processo para aprender bastante sobre como ele vê as coisas, né? Então, isso aqui foi uma sugestão dele. Talvez eu não gravasse tão comprimido, assim, mas eu achei bem legal. E aí lá dentro da técnica eu vou mostrar para vocês o setup, o caminho que a voz está fazendo. De repente a gente toca também um trechinho. Só fazer um parênteses aqui, porque eu não expliquei isso no começo do vídeo. A gravação está sendo meio remota, eles quiseram gravar aqui no Brasil, escolheram o Family Mob para gravar, então por isso teve esse papo entre o Hugo, a banda, e o Mark Lewis, que é o cara que vai finalizar esse disco, para ter certeza de que o disco estava sendo gravado não do jeito que o cara quer, mas de um padrão que ele possa receber lá e já sabe o que vai acontecer, né? Então, sim. Não sei se já teve alguma parecida com isso aqui, assim. Acho que não. Acho que ninguém fez questão antes, mas, de qualquer forma, né, isso pode ser visto como uma coisa negativa, né, do ponto de vista do cara, mas, né, pensando como colega de profissão, né, faz sentido que se ele quer mixar... Ele procurou o Crisium já algumas vezes, sim, né? Eu sei da história que ele procurou o Crisium algumas vezes e queria mixar um disco.
ou fazer um disco com eles, né, na realidade, né? E isso foi o que aconteceu. Ele, na verdade, deveria estar aqui e tudo mais, mas desde Covid a dólar, né, muita coisa aconteceu e não foi possível que ele tivesse aqui para gravar o disco, né? Então, ainda assim, né, seria muito bom para ele que ele tivesse controle sobre os sons, né, realmente o que ele vai receber e que qualidade ele pode entregar, né? Então, existe um critério na cabeça dele, do processo dele, do que é um som bem gravado. E por isso que eu digo que foi muito, de fato, educativo para mim, assim, um montão de coisa que ele... de ideias e como ele esperava receber sons que foram coisas que estavam fora da minha curva, assim, né? Então foi muito legal. Eu posso falar um pouco mais sobre isso depois, se vocês quiserem, assim, eu acho que uma coisa mais detalhada sobre entrega de arquivo e que eram essas coisas específicas, né, como deveriam soar as coisas, né? Nada muito NASA, assim, mas como eu disse, foi um processo legal pra mim, assim, né? Então tudo... E o setup de guitarra, essas coisas assim, nada muito diferente. Ele não foi tão específico sobre isso. Eu acho que a coisa mais pontual e específica mesmo foi a bateria e a voz. A guitarra, basicamente, eu fiz o que eu queria, mostrei pra ele, ele achou que tava bom e nós seguimos. Guitarra e baixo também. Baixo a gente... concordava, né, sobre as coisas, né? Eu disse pra ele que microfones eu usaria, ele disse que usaria os mesmos microfones, foi legal. Então, a gente meio que ficou na mesma página, fiz o melhor que eu pude. Ele sempre vai ter a opção de fazer reamp lá, se ele quiser, né? Ele tá levando daqui das guitarras e baixo ele tá levando sinais de DI, de tudo, né? Direto, o instrumento direto no Direct Box, assim, se ele quiser ter controle sobre o timbre, ele pode fazer um reamp depois, né? Jogar esses DIs em amplificadores de novo e gravar eles novamente. Vai pra dentro? Pode ser. Bom, começando pelo baixo, né? Então, a gente começou pela caixa, né? Tem uma caixa lá, que está recebendo o sinal de um ampli aqui dentro, né? Que está recebendo o som do baixo, né? A gente não precisa entrar muito em detalhe, né, sobre o baixo e tal, mas no caso a gente usou esse aqui, o The Inspire dele, é um baixo ativo e a gente, nada muito especial está acontecendo aqui, de verdade, assim, o captador está no meio, né, a gente foi com um som misturado dos dois captadores, sem EQ nenhum, que, não sei se vocês vão conseguir ver, mas vou me esforçar para fazer isso acontecer, que vou simular aqui. Entrou aqui no afinador. Usamos esse Hartke aqui para moldar um pouco o timbre do baixo, né? Então ele tem aqui tá desligado. Tem uma série de equalizador e tudo mais. Nada muito avançado também, realmente. E dele, ele veio para esse seletor de ampli aqui. Por quê? Então ele veio para o seletor de ampli aqui. Aqui a gente está usando esse Orange aqui para mandar o sinal do baixo para dois lugares ao mesmo tempo. Uma cópia dele vai direto para o API, né, para gravar o sinal direto, e a outra cópia dele entra aqui no Voodoo Labs, seletor de amp, e a gente estava usando dois canais dele. Um canal dele vai para o Ampeg, que está indo para a caixa de 18 polegadas lá, e o outro sinal dele vai aqui para essa cabecinha, para esse 6505 pequenininho, que está indo direto para esse cabo clone aqui. Então ele tem uma coisa aqui que simula como se fosse uma caixa como aquela lá, que está recebendo um sinal de ampli, só que ele já tem um som pronto, como se já tivesse microfonado, né? Aqui você tem as opções, né? Se é uma caixa closed back, né, fechada, ou uma caixa aberta, ou uma vintage, e aí talvez seja outro falante, talvez um vintage 30, por exemplo, e aqui uma outra caixa da mesa que eu não saberia dizer, realmente. Então, ali a gente ouve dois microfones e mais um sinal de guitarra, que é o cabo clone. Então aqui vai todo ele, os 4 canais mixados, né? O que a gente está ouvindo mais aqui é o R20, aquele microfone mais compridão. Então ele tá numa força um pouco maior, o M88, o pretinho, tá mais ou menos aqui, e o DI tá
bem lá embaixo. E a guitarra tá meio junto, assim. Vocês vão ouvir separado, vocês vão entender. Então aqui vai tudo junto. Certo? Que vai agora só o R20, aquele que está mais dominante no time. Aqui vai o M88 Beyerdynamics. Um pouquinho mais baixo, porque ele tá realmente um pouco mais baixo aqui, né? E o DI, vou aumentar um pouco aqui para vocês poderem ouvir. Isso aqui é o baixo direto. Agora tudo junto de novo para vocês ouvirem. Ok, agora eu falo um pouquinho de guitarra com vocês. Então, como o Estevam falou, né, não vou falar muito especificamente de guitarra, porque eles vão falar muito sobre isso no vídeo com o Moisés, tá? Então, aqui sim nós estamos gravando um DI, como eu falei antes, né? Tem que ter DI em tudo aqui. Então, guitarra entrou no DI, que foi pro API também. E do DI sai uma cópia que começa a entrar no setup. Então, afinador. Aqui a gente está fazendo overdubs, né? Esse é o último dia que a gente está fazendo overdubs, camadas de guitarra e tudo mais. Whammy, wah-wah, Maxon, que é lei, né? Tem que ter antes para esse timbre de metal extremo. Eu percebo que o pessoal está usando muito isso aqui. Gate, algumas partes a gente usa. Muita gente fala, gate é para ao vivo, tá? Às vezes eu gosto de ter ele bem sequinho mesmo, se vai ser, sabe? Então gate ali algumas vezes. Aí aqui mais pedais, o pessoal vai falar depois. E aí tá acontecendo a mesma coisa. Então guitarra, tudo que passou pela guitarra entrou aqui no Amp Selector, tá? E aí vai sair para 3 lugares ao mesmo tempo. Primeiro vai pro Triple Rectifier. Nós estamos aqui no canal 3, né? No lead. Ganha para Dedel. Mas os caras vão falar sobre isso depois também. Foi lá para a caixa Orange, 2 microfones. Vocês vão ouvir, então quando vocês ouvirem o som do mesa, vocês vão estar ouvindo também esse mix de 2 microfones que estão lá na frente do Orange. No canal 2 vem pro PIV, pro 6505. Ganha para Dedel. Vai para a caixa Marshall, 2 microfones misturados também. Quando eu colocar o PIV lá, vocês vão ouvir de cada lado. Um lado que o Moisés tocou, dois microfones. E o outro lado que o Moisés tocou de novo, 2 microfones. E o terceiro canal, mesma história. Vai para a cabecinha, pro 6505 cabecinha, pro cabo clone. A gente escolheu gravar esse aqui porque a gente estava gostando do timbre que estava saindo quando a gente estava gravando bateria, né? A bateria foi gravada, os dois, um na frente do outro, o Moisés e o Max, tocando as partes das músicas, né? Às vezes parava em algum ponto e começava de outro ponto, mas boa parte das vezes foi a gente escolhendo takes e montando takes de coisas que eles tocaram juntos, realmente. Então a gente estava com um desse aqui entrando no fone para que eles pudessem se ouvir e gravar juntos. E a gente estava achando legal, então a gente decidiu botar ele para dentro do computador também. Não sabemos se isso vai acabar sendo usado ou não. No momento a gente não escuta eles, na verdade a gente está ouvindo só os microfones que a gente escolheu. E eu vou mostrar para eles, para vocês, como isso está agora. Então nós temos aqui
mesa bug PV de um lado, mesa bug PV do outro. O jeito como isso está armado é o canal que tá, o 57 que está retinho apontando para o falante, ele tá como se fosse 2/3 de volume em relação ao outro 57 que está angulado, né? Então esse cara aqui, se for uma força dividido por 3, esse cara aqui tanto uma força de 2/3 de volume para esse aqui, né? Esse aqui tende a soar muito grave, né? Então eu trago ele para trazer um pouco mais de corpo, mas a definição mesmo tá nesse cara que está retinho no falante. Então tudo isso, né, essa relação de volume e dois microfones, tudo isso está acontecendo igual dos dois lados, tá? Então o que vocês vão ouvir aqui são 8 canais, né? 4 canais de um lado, 4 canais de outro. 2 microfones para cada ampli, 2 amplis de cada lado, certo? Certo. Então agora vou tocar pra vocês só um mesa bug. 257 de um lado, 257 do outro. Apenas no mesa bug. Muito bom. Bem agressivo, tem um negócio frito nele assim, né, que eu acho legal. E agora o PIV, 257 de cada lado, também a mesma coisa, mesma relação de volume. Bem definido, né? Se ouve bem as cordas, né? A dinâmica das palhetadas, né? Acho muito legal. Agora eu vou mostrar pra vocês o Cab Clone. Bem legal. Se a gente tenta misturar esse cara aqui com um ampli, eles não estão 100% em fase, então a gente acaba não ouvindo eles aqui. Mas, como eu disse, a gente não sabe o que vai acontecer, tá aí. Mas essa combinação que a gente tem de dois amplis aqui tá realmente matadora. Vou tocar mais uma vez para vocês. Deixa eu mostrar pra vocês também. Eu vou entrar com o mesa bug e com o PIV, vou alternar entre os dois pra vocês ouvirem isso, é bem legal. Certo. Falamos sobre os amplis, para que caixas eles estão indo, microfones, para onde eles estão indo, estão entrando aqui, né? Diferente de outros vídeos de setup que a gente teve aqui, uma coisa está acontecendo diferente neles, que eles estão indo direto para a mesa e estão sendo gravados relativamente baixo. Estou gravando o sinal mais limpo que eu consigo nessa mesa aqui, né? Então eles estão vindo para cá para a mesa, acho que dá para ver a fitinha aqui, né? Mesa 1. Né, que seria o 57 retinho, mesa 57 angulado, PIV1, 57 retinho, PIV2, 57 angulado. Todos eles estão entrando bem sem fazer nada com eles, sem comprimir, sem equalizar, nem nada. Isso é eles purinho, o sinal mais limpo que a gente consegue fazer aqui nessa mesa. E o mesmo se aplica ao baixo. O baixo também tá. Os dois microfones estão vindo aqui direto na mesa, mais limpinho, como eles vieram ao mundo. E o DI e o Cab Clone,
estão vindo do API também, sem nada feito adicional em cima deles, né? Então, tudo que está acontecendo aqui a gente está vendo limpinho. É o microfone gravado com um sinal ok, limpinho, sem manipulação doida. Então, falamos de guitarra e baixo, né? Então, a voz, vocês viram o SM7 lá, tá vindo direto, tá vindo aqui para um nível onde existe uma quantidade muito interessante, muito alta de ganho aqui. E o nível vai direto pro Dragon, que é uma unidade feita com um circuito de um compressor muito conhecido para fazer isso, para gravar voz ou para comprimir voz ou baixo, né? São coisas que são comuns ser aplicadas, às vezes bateria, feito baseado no circuito de um antigo compressor da marca Urey 1176, é o modelo 1176. A Universal Audio também tem esse modelo, e essa aqui é a versão do Slate, né? Então nós temos aqui uma quantidade de entrada que não dá pra saber qual é, porque o botãozinho caiu, a gente precisa pregar de volta. Então é uma entrada fantasma, que eu não sei o que é, eu só sei que é alta. Compressão 4:1, ataque mais lento possível, release mais rápido possível, sem nada dessas coisas bonitinhas que ele tem aqui, nada disso eu estou usando, tá? Só compressão direta e reta. E esse meter aqui, essa agulha, a regra que o Mark passou para mim foi: quando ele tiver os pontos mais altos, essa agulha pode chegar até 15 aqui. Então o máximo de compressão seria de 15 dB. Quando bateu e o compressor precisou atenuar ou abaixar esse sinal, ele chegou a abaixar até 15 dB. Então isso é uma compressão em média ali de 10 dB, 15 dB no ponto mais alto. E na sequência dele, como se não fosse o bastante, veio um distressor, também batendo aqui entre 6 e 7, né? Então, distressor, não sei se alguém conhece essa unidade, né? Esse compressor que ele é caracterizado pelo nome, né? Pela capacidade dele de gerar harmônicos de distorção no sinal aqui, mas a gente está usando ele limpo. Ainda assim ele vai distorcer bastante. Estamos usando a versão no setup de opto, né? Que é como se fosse tipos de compressor que o detector de sinal dos compressores ópticos, né? O detector de sinal, o que vai dizer para o compressor para ele começar a comprimir, ele é determinado por um sensor óptico, né? Então isso aqui simula essa funcionalidade do compressor, né? Para isso ele precisa estar aqui com a chavinha em opto. O ataque tem que estar no mais lento possível e o release tem que estar no mais rápido possível. E aí comprimindo bastante aqui e depois mais bastante aqui, entre 6 e 7. Agora eu vou mostrar para vocês como soa isso. Então para todas essas vozes aqui, a gente tem ela espelhada 2 vezes, né? Então toda a voz é gravada 2 vezes. E o Alex escolhe fazer um timbre um pouco diferente na segunda vez que ele grava cada canal, às vezes um pouco mais grave, para dar uma impressão de manipular mesmo o som e parecer ser uma outra voz, né? Então isso é uma voz. Reverence and death, mortal sentence, retribution, I'll fight and drag you through, the night I make you pay. E essa é a segunda voz. Reverence and death, mortal sentence, retribution, I'll fight and drag you through, the night I make you pay. Um pouco mais suja, levemente mais grave, não muito, né? E agora as duas juntas. Reverence and death, mortal sentence, retribution, I'll fight and drag you through, the night I make you pay. E é isso. Então é isso, galera. Falamos sobre guitarra, baixo, voz. Disco novo do Crisium que a gente não sabe nada sobre e nem devemos saber, eu acho. Isso não me pertence. E espero que vocês tenham gostado. Obrigado e veja o vídeo das guitarras e pedais do Moisés ali.